3 coisas que tu não deve contar para ninguém. Pense em uma coisa difícil de controlar, é a nossa língua. Geralmente, quando a gente está muito emocionado, empolgado com algo, a gente tende a ficar falando sobre aquilo. E até uma dica que eu vou te dar aqui, que eu tenho aplicado em minha vida, que é: quando você estiver muito emocionado, empolgado com alguma coisa, tenta não ficar entrando em contato com amigas para compartilhar nada, some um tempo, espera a tua emoção se acalmar, depois você vê o que vai fazer com aquela informação. Geralmente, quando a gente está muito assim, feliz com algo, a gente quer compartilhar com o mundo toda a nossa alegria, só que nem todo mundo se alegra com a nossa alegria. Então, a gente tem que ter cautela com isso aqui. Em Provérbios 17:27, diz assim: quem controla suas palavras tem conhecimento, e o sereno de espírito é homem de entendimento. Quando se cala, até o tolo passa por sábio, e o que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. Então, aqui em Provérbios tem vários versos falando sobre essa questão de se calar e relacionando o silêncio com a sabedoria. E a gente acaba pecando nessa questão de falar demais. Observa que quando tu fala muito sobre a tua vida, parece que o negócio desanda, né? E eu já quero citar para você aqui a primeira coisa que tu não deve falar para ninguém, que é quanto você ganha. Tem pessoas que são muito curiosas e gostam de fazer perguntas desse tipo. E uma coisa que eu ouvi falar um dia desses, que realmente faz sentido: perguntas que geralmente tu vai ter que responder com números são perguntas que não devem ser feitas. Por exemplo, quantos anos você tem? Quanto que você ganha? Geralmente são perguntas indiscretas. Eu não tenho problema com essa questão da idade em falar, mas tem pessoas que têm. Então são perguntas que a gente não pode ficar fazendo, né? E geralmente as pessoas fazem assim de forma bem natural. Quanto você ganha é algo que não diz respeito a ninguém além de você. E se você for casado, seu marido ou sua mulher, e ninguém mais. Não converse sobre quanto você ganha, sobre finanças, sobre trabalhos, quanto você ganhou por determinado trabalho, com amigos, com colegas. Não compartilhe isso com pessoas que não têm que saber sobre este assunto. Esse é um dos maiores erros que a gente comete, porque salário, questões financeiras, é algo muito pessoal, é algo particular. Aí tu começa a falar com alguém sobre isso e de repente a pessoa começa a gerar dentro de si um sentimento de cobiça e ela começa, talvez, a ter inveja disso, de quanto você ganha, porque você compartilhou. Então a culpa é sua, a culpa não é da pessoa. Na verdade, a pessoa tem culpa também, mas quem começou a cometer o erro foi você em contar algo pessoal seu. Aí a pessoa começa até a buscar artifícios, métodos para tentar fazer com que tu desista de trabalhar duro para ter o que você tem, para ganhar quanto você ganha. Utiliza estratégias malignas para te travar nesse sentido, porque ela ficou com inveja de você ter um salário bom que talvez a pessoa não tem e gostaria de ter. Então, quanto você ganha, isso não diz respeito a nenhuma outra pessoa, além de você e o seu cônjuge, a não ser que tu vai receber uma mentoria de alguém e aí tu tem que compartilhar com a pessoa sobre isso, mas aqui envolve questões profissionais, não é sobre vínculos, círculos afetivos. E tem pessoas que elas podem se aproveitar de você por saber quanto você ganha. Aí tem um parente teu lá que gosta de ficar pedindo dinheiro emprestado. Aí a pessoa tem a vida toda bagunçada, toda desregrada, e ela vê que tu ganha bem. Quando ela precisar pedir emprestado, ela vai pedir para quem? Para você. E se você falar que não tem, ela vai falar mentira, você tem porque você ganha bem. Você detalhou sobre a sua vida financeira para aquela pessoa, então automaticamente ela está ciente de que você tem. E aí quando você fala que não vai dar, que não pode, ela não vai gostar, isso vai gerar conflitos. Isso vai trazer uma série de coisas negativas para você. Por isso que aqui em Provérbios fala sobre a questão do silêncio, relacionando o silêncio à sabedoria. Porque o silêncio pode fazer com que você evite de entrar em vários conflitos. A primeira coisa que tu não deve compartilhar com ninguém é quanto você ganha. Ó, passa o zíper na boca e não fala quanto você ganha para ninguém que não precisa saber sobre isso. A segunda coisa que tu não deve falar para ninguém é
sobre projetos pessoais e decisões que você vai tomar. Eu sei que tem pessoas que você gosta muito e que você tem esse desejo de compartilhar questões pessoais. Só que tem momentos que tu vai compartilhar algo com essa pessoa, tu já percebeu que ela te joga um balde de água fria, de negatividade. E às vezes não é por maldade nem inveja, mas porque a pessoa não está em um dia bom. Talvez ela nem costuma ser assim, mas vai chegar o dia que ela pode reagir dessa forma. Pegar um balde de água fria e jogar em cima de você. E quando você recebe aquela carga de negatividade, você decide não fazer o que você queria fazer, porque isso desmotiva. Ainda que tu avance para fazer o que tu quer, mas você percebe que é um pouco mais difícil, porque você recebeu algo assim muito pesado. Isso no mundo espiritual gera um impacto, essas palavras negativas, e a tua mente recebe aquilo ali e você fica desmotivado para executar o projeto que você estava ali tão empolgado para fazer, tão feliz para começar a executar. Então a dica que eu te dou é a seguinte: só fale sobre projetos pessoais com pessoas que tu sabe que vão te ajudar em relação àquilo. Por exemplo, eu quero construir uma casa. Eu vou procurar um arquiteto, um engenheiro, alguém que possa fazer uma planta da casa da forma que eu quero, para depois eu começar a construir. Então eu vou buscar os profissionais que vão me ajudar a executar aquele projeto. Está entendendo? Só converse sobre projetos pessoais com pessoas que vão te ajudar a tirar do papel. Busque profissionais que vão te ajudar, busque pessoas, aliados que você sabe que de alguma forma vai agregar, vai acrescentar. Mas evite ficar falando com amigos, com colegas. Aprenda a fechar mais a boca quanto a isso, porque você pode acabar não conseguindo fazer por conta de ter compartilhado com alguém. Outra questão também que você tem que saber é que quando a gente compartilha algo com a pessoa, possa ser que ela reaja de uma forma negativa, isso é ruim, mas possa ser que ela reaja de uma forma positiva, te apoiando, mas isso é ruim também. Por quê? Quando você fala sobre algo que você ainda não fez, que você pretende fazer, você recebe uma dose de dopamina muito grande. Por exemplo, tu vai estudar. Tu quer estudar, fazer uma faculdade. Aí tu chega para alguém e fala: olha, eu quero fazer faculdade tal. Eu quero estudar direito. Aí tu tem um amigo que te apoia muito. E esse amigo faz aquele alvoroço. Ai, que bom, amiga, que tu vai estudar. Ai, que legal, tu vai ser uma advogada e não sei o quê. Ela te apoia. Só que ela coloca toda aquela expressão, todo aquele excesso, aquele apoio ali. Tu recebe aquela injeção de dopamina, uma dose imensa de dopamina. E automaticamente o teu cérebro entende que tu não vai fazer a faculdade porque, na verdade, tu já é um advogado. Então é como se tu recebesse o diploma antes mesmo de começar a estudar, entendeu? É como se tu colocasse a carroça na frente dos bois. Isso também é ruim para nós. Quando a gente recebe essa injeção, esse excesso de dopamina, isso vai nos prejudicar. De alguma forma isso prejudica. Por isso que tem pessoas que ficam anos e anos falando: eu quero fazer isso, eu quero ser tal coisa, eu quero passar no concurso, e nunca passam, porque ficam postando o tempo todo, porque ficam falando demais, que querem fazer, que querem ser, falam demais sobre o seu negócio, que vai tirar do papel, não sei o que, e nunca dá certo, porque ela recebe essa dopamina. Olha, eu já sou um empresário, tu nem é ainda, mas como tu compartilhou com a tua amiga que tu pretende ser, ela já te trata como se tu fosse. Então você nem consegue tirar do papel porque na sua cabeça, o teu cérebro entende que tu já é aquilo, entendeu? Aí você acaba não tendo esse ânimo, essa disposição, essa força de vontade para tirar o negócio do papel, porque o teu cérebro entende que tu já é, e isso impacta em teu comportamento. Então a segunda coisa que tu não deve compartilhar com ninguém é acerca de projetos, decisões que tu vai tomar. Ó, fica em silêncio e se prepara e faz. Não fica falando com amigo, com colega, com pessoas que não vão te ajudar. A terceira coisa que tu não deve falar para ninguém é sobre o seu relacionamento amoroso. Tem pessoas que ficam: porque meu marido é maravilhoso, porque minha mulher é maravilhosa.
compartilhando com pessoas que não têm que saber isso. Aí de repente tu chega e fica falando, meu marido me deu flores, expondo coisas pessoais, íntimas, com amigas. E aí tem uma amiga tua que nunca teve aquilo, ela nunca teve um homem decente, um homem de excelência como o que tu tem, o que Deus te deu, e tu fica sempre falando. E o que acontece? Dentro do coração daquela tua amiga, um sentimento de inveja. Ela pode começar a pensar, nossa, eu nunca tive isso, e fulana tem. Então isso daqui não é bom, isso é bem perigoso. Às vezes a pessoa nem é ruim, sabe? Mas de tanto ela ouvir você falar sobre aquilo, ela começa a cobiçar aquilo. Então a gente está também induzindo o outro a pecar, entendeu? Eu já vi pessoas postando até coisas extremamente íntimas sobre o seu relacionamento que não convém, mas postam. E isso acaba despertando a cobiça dos outros. Isso atrai coisas ruins para o seu relacionamento, porque você está abrindo as brechas, você está abrindo as portas para isso, você está fazendo com que outras pessoas saibam de coisas que elas não deveriam saber, que só diz respeito a você e ao seu cônjuge. Então, se o seu marido é maravilhoso, fica com a maravilha para você dentro de casa. Se a sua mulher é maravilhosa, guarde para você a maravilha, não fique expondo, contando para todo mundo, porque tem gente que fica, ó, de olho e tu nem sabe. Você não está no coração das pessoas, você não sabe o que elas pensam, você não sabe o que elas sentem. Somente Deus conhece o coração das pessoas, só Ele sonda os corações. Ele sabe a intenção de cada um, você não sabe. Então vigia com isso aqui. Antes de ficar falando sobre suas finanças, sobre decisões que você vai tomar e sobre seu relacionamento com os outros, fala com Deus. E quando você falar com Deus, você vai perceber que tu não tem essa necessidade de ficar expondo essas coisas para pessoas que não devem saber disso aqui. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Compartilha com mais alguém que está precisando. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.